A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero falar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Capítulo 14, do 16 ao 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Essa palavra, ela é linda demais, ela nos alegra, consola o nosso coração, porque o tempo passa e muitos falam do dia que Jesus vai voltar, muitos especulam o dia que Jesus vai voltar, e ninguém acerta, porque ninguém dessa terra sabe, mas através dos sinais que o Senhor fala na sua palavra, quando chegasse perto do fim que aconteceria, tem acontecido. Muitos sinais têm acontecido e nós não somos bobos. Nós não somos bobos e a gente fica alerta. A gente fica observando o que acontece ao nosso redor. Então, eu fico assim, às vezes pensando e refletindo aqui na palavra do Senhor e vendo que Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos abandona, Ele não abandonou os seus, aquele que Ele escolheu, aqueles que estavam ali ao seu redor, e deu uma palavra que confortou o coração deles. Ele fala que Ele rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para que ficasse com eles para sempre, também conosco, que essa promessa abraça todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa promessa, ela se concretizou quando Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele, depois que Ele foi para o Pai, essa promessa, depois que Jesus foi para o Pai, ela se confirmou. Quando a gente lê a palavra, que o Senhor Jesus disse para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos. E aconteceu. É só nós lermos em Atos capítulo 3. O Espírito Santo, irmãos, entrou no coração daquelas pessoas. O Evangelho se expandiu de tal forma. O Senhor usou aquelas vidas para pregar a palavra por muitos lugares. Até quando o povo do Senhor foi perseguido e eles foram ali dispersos, foi o momento em que a igreja mais cresceu. Então a gente vê que o Pai, Ele enviou esse Consolador. Jesus Cristo rogou ao Pai e o Pai enviou esse Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que habita no meu coração, tem nos consolado, tem fala ao nosso coração. Ele não tem deixado ninguém para trás. O Senhor não deixa ninguém para trás, ninguém sozinho, abandonado pelo caminho. O Senhor não faz isso. E aqui diz que esse outro Consolador, por quê? Jesus Cristo ia para o Pai. E Jesus Cristo não poderia mais fazer essa função. Ele agora, como diz a palavra, está à destra do Pai, intercedendo pela minha e a sua vida, intercedendo pela nossa vida. E aí a gente olha que a palavra diz: para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus está conosco hoje e ficará conosco para sempre. Não haverá fim. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber. E aí a gente vê, o mundo não conhece porque aquele que está no mundo, ele vive
como carnal ainda, o homem carnal, o homem ainda morto nos seus pecados e delitos. Ele ainda vive no pecado e o Espírito Santo de Deus não vai habitar no coração de um homem que ainda vive no pecado. Vai habitar no coração daquele que confessa com seus lábios, que confessa, entrega ali o seu coração diante do Senhor. Não é só, como muitos fazem, levanta a mão, vai, depois que faz o apelo, diz que aceita Jesus Cristo, mas a primeira tempestade, ou nem precisa de tempestade, às vezes ela sai da presença do Senhor com uma facilidade, porque ela nunca esteve na presença. Porque se ela tivesse sentido, se ela tivesse o desejo de estar na presença do Senhor, ela nunca abandonaria o Senhor. E aí diz aqui que o mundo não pode receber, porque o mundo, as pessoas que ainda vivem no mundo da forma que elas vivem, de forma errada, não vivem diante do Senhor, não tem como receber o Espírito Santo. E aí fala, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Irmãos, olha, nós temos que buscar ter essa intimidade cada vez maior com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, para que a gente venha se aperfeiçoar cada dia mais, para que a gente venha crescer a cada dia mais, porque nós precisamos ter esse crescimento, precisamos desenvolver a nossa vida diante do Senhor, estar diante do Senhor a cada dia, para que a nossa fé ela não seja fragilizada pelo mundo, pelos ventos, pela apostasia. O amor de Deus não venha se esfriar no nosso coração. A necessidade grande do Espírito Santo de Deus está no nosso coração, para que tudo que o Senhor nos deu não venha se perder. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E aí fala que mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o mais lindo de tudo, no versículo 18 desse capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A promessa do Senhor. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu. Ele é o Senhor. Ele não é igual ao homem que mente, mas Ele prometeu, cumpriu. Continua ainda a sua palavra sendo cumprida na nossa vida. O Senhor continua fazendo ainda a sua obra na nossa vida, porque essa boa e perfeita obra que Ele começou na nossa vida, irmãos, ela ainda vai ser mais ainda aperfeiçoada, ela vai ter mais ainda um crescimento na nossa vida. A gente vai ainda, esse desejo que você tem, ou se você está frio na fé, o Senhor vai aquecer esse coração frio. O Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração com essa palavra, porque essa palavra é para despertar você. Jesus Cristo rogou o Pai, Ele falou para o Pai, e o Pai ali enviou esse Consolador. E esse Consolador, Ele nos ajuda muito, ajuda demais a manter os nossos passos cada dia mais firme, o seu andar cada dia mais firme diante da presença do Senhor, para que você não venha tropeçar, para que você não venha cair e voltar para o mundo de novo, Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Esse Consolador vai te ajudar a permanecer fiel, e fiel até o fim, porque o Senhor, Ele não nos abandonou. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma ação conjunta dos três para uma obra maravilhosa de salvação na vida do homem, para que o homem venha um dia estar na glória, no céu, uma eternidade, uma vida sem fim, para que ele possa ser feliz. Porque quando a gente vê no mundo as pessoas passando por muitas lutas e dificuldades, por muitas aflições,
elas choram, elas clamam por paz, muitas coisas acontecem, e lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada, porque as coisas dessa terra vão passar, mas a vida eterna que o Senhor, através do seu Filho amado Jesus, conquistou pela nossa vida, nunca vai acabar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.